Oiê, me chamo Aira e esse é mais um episódio do podcast PST, Psicologia e Saúde do Trabalhador. Hoje eu trouxe alguns convidados para discutir a respeito da síndrome de burnout. Mas afinal, o que é essa síndrome tão falada atualmente? Conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, o burnout é um distúrbio emocional com sintomas de demasiada exaustão, esgotamento físico e mental resultante de situações do trabalho desgastante, que demandam muita competitividade e responsabilidade dos trabalhadores. A principal causa dessa doença é justamente o excesso de trabalho. É comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como, por exemplo, médicos e policiais. O burnout foi tradicionalmente definido como uma síndrome psicológica composta de 3 dimensões: exaustão emocional, que é a sensação de esgotamento de recursos físicos e emocionais; a despersonalização ou cinismo, que é a reação negativa ou excessivamente distanciada em relação às pessoas que devem receber esse cuidado ou serviço; e baixa realização pessoal, sentimentos de incompetência e de perda de produtividade. Depois dessa pequena introdução sobre o tema de hoje, trago um relato de um trabalhador diagnosticado com a síndrome de burnout. Para preservar a identidade do participante, vamos chamá-lo de José. Então, nega, vamos fazer um combinadinho assim, ó. Eu compartilho contigo a experiência que eu tive, mas tu não a revelas meu nome. Porque assim, né, querida? O que os outros vão pensar, né? Tipo assim, o meu pai, se visse eu falando uma coisa dessa, já diria que é coisa de vagabundo, gente que não quer trabalhar, entendesse? Assim, eu mesmo, eu fiquei por um tempo pensando nessas coisas, entendesse? Foi porque a Cleide, que trabalha comigo, ela trabalha assim do meu lado, sabe? Ela que falou, não, vás no médico do trabalho, vai ver isso aí, nego. Porque não é anormal, digo, não é normal, né? E aí eu disse, não, nega, mas como assim? Mas bem que ela tinha razão, entendesse? Porque assim, ó, não é vagabundagem. Eu trabalhava na serralheria, que era na esquina da minha casa. Eu trabalhei anos, anos. Nunca me deu isso, entendesse? Mas daí eu tava nesse emprego. Era assim num escritório novo que tinha aberto na cidade, querida. E aí assim, me começou umas coisas estranhas. Era uma dor no corpo, uma dor no corpo. Era tipo assim, sabe? Aqui, ó, no ombro mesmo, sabe? Aquela coisa assim, parecia que pesava. E também assim, a cabeça parecia que tava assim, um turbilhão, sabe? E era aquela. Parecia um negócio assim, até fazendo zzz dentro da minha cabeça, assim. O médico diz que é cebalé, alguma coisa assim, querida. É, e aí eu fiquei tipo, mas como que isso tá acontecendo comigo, sabe? Porque assim, eu trabalhava no pesado, não me dava essas coisas. Agora que eu tô aqui, entendesse? Por isso que eu te digo que as pessoas vão dizer que a coisa é de malandro, entendeu? Aí eu falo pra ti nem compartilhar meu nome. Mas assim, além disso, assim, eu ficava tão, assim, no momento de comer, por exemplo. Eu ficava tão, assim, preocupado com essas coisas que eu sabia que eu não ia dar conta daquele negócio de escritório, uma coisa nada nova, e daí tinha que fazer, assim, um monte de coisa o dia inteiro, sabe, querida? A minha cabeça estourava. E eu sabia que eu não ia dar conta, porque assim, ó, nos 3 primeiros meses eu já não consegui fazer tudo que era para ter feito, entendesse? O meu gerente, ele já tinha me chamado para dizer isso, que eu não tinha conseguido. Aí eu fiquei assim, tipo, eu fui admitido, mas assim com esse medo de não dar conta, entendesse? E daí, querida, meu Deus, eu chegava assim na hora da comida.
Aí, meu Deus, aí eu descontava tudo ali, né? Meu Deus, eu comprei. Olha, os pedreiros não comiam o que eu comia. Ai, ai. Mas é, querida, aham. E assim, ó, quando eu tava lá era aquela coisa, eu não conseguia me concentrar no trabalho, sabe? Eu acho que é esse negócio todo. E, e daqui a pouco já tava me dando uma gastura no estômago. E daí quando eu via que ia dando a hora e eu não conseguia entregar o negócio, eu já começava aquele dum-dum-dum, coração já assim, sabe? E daí, nega, que eu fui procurar o médico do trabalho e ele disse que era pra eu procurar RAPS no SUS, uma coisa assim. Mas aí o médico vai poder te falar melhor, porque eu acho que isso é linguagem de médico, né, querida? Eu que não vou saber explicar pra ti, não. Mas assim, ó, quem tiver com esse negócio, procura os doutor, porque, sabe, querida, a vergonha não leva a nada, não. Eu tô até melhorzinho. Depois do relato do José, convido o médico do trabalho Altair para compartilhar com a gente seu conhecimento sobre esse caso. Bem-vindo, Altair. É interessante esse ponto que tu tocou. Gostaria de me apresentar. Eu sou Altair Machado, médico do trabalho. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar discutindo sobre esse tema, que acredito ainda é pouco falado, apesar de ser comum as pessoas sofrerem com ele. Para contextualizar, a síndrome de burnout, ou só mesmo burnout, as pessoas chamam de estafa também, ou esgotamento físico, enfim, está na CID-10 e hoje ele tem um código e com a atualização do CID-11 ele vai passar a ter outro código. Os profissionais mais indicados para diagnóstico da síndrome de burnout são os psicólogos e os psiquiatras. Inclusive, a gente tem 2 psicólogos aqui. Se eu falar algo que está errado, eles têm total liberdade de me corrigir. Mas continuando, existe um padrão ouro para diagnóstico, que é uma escala diagnóstica, o MBI. Ele vai estar se preocupando em questões sintomáticas, né? Ele busca isso para estar fazendo esse diagnóstico. Além disso, na questão do SUS, como nosso amigo falou, existe a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, e ela está apta a oferecer de forma gratuita todo o tratamento e o diagnóstico para a síndrome de burnout. Outra coisa que se deve atentar é para a questão dos sintomas. Por eles serem sintomas comuns de outras questões de saúde, as pessoas buscam outras maneiras de tratamento. Vão em busca de médicos para fazer exames, fazer aquele famoso check-up, né? Porque dores musculares, as dores de cabeça ali, a cefaleia, né? Fadiga, problemas gastrointestinais, tudo isso vai estar relacionado à ansiedade também. Ou enfim, as pessoas pensam que tem alguma questão cardíaca pelo coração acelerado, né? Ataque cardíaco. Então não se atentam para isso. Buscam diversas outras alternativas, outros exames e acabam não tendo esse diagnóstico de burnout. Justamente também pela questão sintomática, por ser comum a outras questões de saúde. Outra questão que leva a refletir um pouco é que mulheres sofrem mais de burnout do que homens. Então, eu acho que todos vocês já devem ter uma resposta do porquê que isso acontece, né? Mas eu deixo essa questão em aberto justamente para
para refletir sobre, né, por que isso acontece. Então, com isso, a gente já percebe que o burnout ele também foge da esfera do trabalho, né? Ele pode entrar em outras questões, questões acadêmicas ou mesmo o trabalho doméstico. Então, ele interfere na vida do sujeito em várias esferas. Então, eu acabo aqui a minha fala com essa reflexão, né? Por que será que mulheres têm mais burnout do que homens? Bom, eu convido também a psicóloga Renata para falar sobre a sua experiência clínica em relação ao burnout, trazendo possíveis tratamentos, formas de enfrentamento e outras considerações sobre o tema. Renata, bem-vinda! Olá a todos que estão escutando o podcast. O meu nome é Renata. Eu sou psicóloga, atendo na clínica. Trabalho com abordagem da análise do comportamento. Primeiro eu gostaria de falar, né, que a questão do trabalho sempre aparece na clínica, né? Mesmo quando ela não é a queixa principal, costuma aparecer nas sessões, justamente porque é uma dimensão importante, bastante presente na vida dos nossos clientes, é um campo da vida. Eu também tenho atendido muitos pacientes que sofrem dessa exaustão, estresse, esgotamento do burnout e trazem isso como a principal demanda. Então, falando um pouco sobre o tratamento para a síndrome de burnout. Os principais tratamentos seriam a psicoterapia, né, e o uso de medicamentos, quando é necessário, né, dependendo da intensidade dos sintomas. Seriam os antidepressivos e ansiolíticos. Depois que a pessoa recebe o diagnóstico médico, nós recomendamos que a pessoa tire férias, né, e desenvolva atividades de lazer com pessoas próximas. É necessário mudanças nas condições de trabalho, nos hábitos e estilos de vida. A atividade física regular e exercícios de relaxamento sempre ajudam, né, em aliviar o estresse e controlar os sintomas da doença. Como analista do comportamento, as primeiras sessões elas envolvem uma análise funcional, né, do comportamento que o paciente considera inadequado e que está lhe provocando sofrimento ou desajustes, aumentando assim o seu repertório comportamental para que mais tarde ele seja capaz de lidar com as situações que atualmente ele não está sabendo manejar. Nós, psicoterapeutas, né, no geral, vemos que as pessoas que estão sofrendo com a síndrome de burnout apresentam uma baixa competência emocional. Essa competência se refere à habilidade de regular adequadamente a intensidade das emoções, a expressão das emoções e a compreensão das emoções. Então, a psicoterapia contribui para aumentar essa competência emocional, né, que acaba sendo também uma das metas centrais. O mindfulness geralmente utilizo como estratégia, né? Ele é antigo, né, mas ultimamente tem sido mais conhecido pelas pessoas e melhora a resiliência aos estímulos emocionais intensos e essas práticas ajudam a pessoa a reconhecer melhor as próprias emoções e ajuda na regulação mais eficaz dos estados emocionais negativos ou desagradáveis. Então, o Mindfulness possui treinamentos que envolvem relaxamento muscular, respiratório, foco no aqui e agora, aceitação, tolerância e análise e modificação das emoções. Também trabalhamos com o treinamento das competências sociais. Um exemplo seria no foco na capacidade de dizer não para outras pessoas, né, no ambiente de trabalho ou em outros âmbitos. Lembrando que o burnout nem sempre se apresenta da forma clássica, né?
quando o indivíduo trabalha cada vez mais em face ao estresse. Também pode aparecer na forma da desistência, né? Quando o indivíduo se sente esgotado para enfrentar o estresse, ou também um tipo subestimado, né? Que é aquele indivíduo que se depara não com graus excessivos de estresse, mas condições de trabalho monótonas e que são desestimulantes. Eu quero deixar claro aqui, até para os meus colegas psicólogos, que a análise comportamental não é a única abordagem que pode lidar bem com essa demanda do burnout. Eu tenho acompanhado como outras abordagens também têm estratégias para lidar com esse esgotamento, né? Por exemplo, a psicologia positiva, que envolve um foco nos traços individuais, positivos, experiências subjetivas do passado, presente e futuro, melhorando a qualidade de vida e de uma vida desolada e sem sentido. Psicologia existencial também, numa busca por uma existência significativa, auxiliando na jornada de construção de significado, dos verdadeiros desejos. A TCC também, com sua reestruturação cognitiva, psicanálise com seu insight também são muito importantes. Acho que seria isso. Alguma dúvida? O entendimento do burnout como problema psicossocial, ele acontece em uma atmosfera de crescente preocupação com a questão do estresse laboral nos países desenvolvidos a partir dos anos 60. Considerando, então, essa síndrome como um fenômeno social, eu convido o advogado Maurício Pereira para falar sobre o que diz a legislação brasileira em relação ao burnout. Seja bem-vindo, Maurício. Olá a todos que ouvem o meu podcast. Agradeço o convite para participar desse evento. Espero, na minha fala, poder contribuir com esclarecimentos importantes ao tema em questão. Eu sou o Dr. Maurício Pereira, advogado especialista em causas cíveis e trabalhistas, e frente ao que tenho acompanhado em relação aos meus clientes, farei algumas ponderações sobre termos técnicos da legislação, que considero serem pertinentes e esclarecedores. Essa síndrome pode ocorrer nas mais variadas profissões, inclusive no âmbito do próprio Poder Judiciário, que justamente trata das leis pertinentes ao caso. Algumas questões jurídicas são necessárias para analisar o tema em questão. Em primeiro lugar, esclarecer que já havia legislação federal pertinente ao caso, em que é elencado como doença relacionada ao trabalho. É a Portaria número 1339, de 18 de novembro de 1999, do Ministério da Saúde, que instituiu a lista de doenças relacionadas ao trabalho e incluiu a sensação de estar acabado, síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Posteriormente, foi editada a Portaria número 2309, de 28 de 2020, que está atualmente sob vigência, onde esclareceu em seu artigo 423 que fica instituída a lista de doenças relacionadas ao trabalho, a ser adotada como referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho. Ainda há uma inserção no sistema previdenciário, na forma de legislação, garantindo assim a proteção do bem-estar e dos direitos básicos dos trabalhadores acometidos por burnout. O Decreto 6.042 de 2007, que alterou o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 38 de 1999, em seu anexo 2º, que trata sobre agentes patogênicos, causadores de doenças profissionais ou do trabalho, inseriu na lista B a síndrome de burnout, no título sobre transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho, grupo 5 da CID-10. Algumas dúvidas que sempre surgem por parte das pessoas que nos procuram, no intuito de salvaguardar os seus direitos. A síndrome de burnout pode ser enquadrada em acidente de trabalho? Sim. Quando se fala em acidente do trabalho está-se diante do gênero que abrange acidente típico, doença ocupacional, acidente por concausa e acidentes por equiparação legal. Todas essas espécies de acidente, uma vez tipificadas, produzem os mesmos efeitos para fins de
liberação de benefícios previdenciários, aquisição de estabilidade e até mesmo de crime contra a saúde do trabalhador. O empregado tem direito à indenização moral e material pelo aparecimento ou agravamento da síndrome de burnout? Sim. A enfermidade atribuída às causas multifatoriais não perde o enquadramento doença ocupacional equiparada ao acidente do trabalho, se houver pelo menos uma causa laboral que contribua diretamente para o seu surgimento ou agravamento, conforme prevê o artigo 21 do inciso 1º da Lei 8.213/91. O obreiro acometido de síndrome de burnout tem direito aos benefícios previdenciários? Sim. Caracterizado o acidente do trabalho por parte do médico perito do INSS para a liberação de benefícios previdenciários, as doenças adquiridas ou agravadas pelas condições adversas do trabalho geram para o trabalhador os mesmos direitos previstos para os acidentes de trabalho, que inclui as prestações devidas ao acidentado ou dependente, como auxílio-doença acidentário, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. O empregado com síndrome de burnout, após o término do auxílio-doença acidentário, tem direito à estabilidade provisória no emprego? Sim. O segurado que sofreu acidente do trabalho faz jus à manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, pelo prazo mínimo de 12 meses, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Com base na legislação relacionada ao caso, o trabalhador pode assim se sentir protegido em relação aos seus direitos trabalhistas e civis por estarem amparados em lei. Espero poder ter esclarecido algumas perguntas referentes ao caso e me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvida. Para fechar e a gente entender o burnout no nível mais macro, eu convido o Paulo, psicólogo do trabalho, para debater com a gente. Paulo, bem-vindo. Boa noite, turma. Meu nome é Paulo e eu vou seguir com a apresentação nesse momento. As organizações são formadas por grupos de pessoas e foram criadas para atender às necessidades destas próprias pessoas. Em contrapartida, o que vai ditar o funcionamento dessas organizações é o trabalho humano, que, por sua vez, acaba por depender destas organizações. Outro ponto é que o trabalho permite ao indivíduo assumir um papel e uma identidade dentro de uma sociedade. Então, é válido a gente trazer para essa discussão o significado do trabalho, que está associado à origem de sua palavra, que advém do latim tripalium ou trabícula, e eram termos associados à tortura e ao sofrimento. É de conhecimento de muitos que bastante coisa melhorou no mundo do trabalho no decorrer da história. Entretanto, ainda existem organizações que submetem seus trabalhadores a um alto estresse, desencadeando a síndrome de burnout. Existem diversos fatores que podem contribuir para o estresse no trabalho e, consequentemente, para a síndrome de burnout, das quais eu posso citar o desequilíbrio entre vida social, pessoal e profissional, ambientes insalubres, baixa faixa salarial, contato com sofrimento físico ou psíquico. Eu posso citar cargos como assistentes sociais, enfermeiros, bombeiros e até mesmo psicólogos. Também temos a sobrecarga de trabalho, ou seja, muitas tarefas e alta carga horária. Daí o pessoal que trabalha 12 horas seguidas num dia deveriam folgar 36, mas aí no dia seguinte trabalham mais 12, no outro mais 12 e assim vai acumulando estresse. A gente também pode citar os recursos físicos e tecnológicos escassos, falta de recompensa e reconhecimento, mau relacionamento entre colegas e lideranças, e aí vai. Então, tudo que eu disse aqui se refere à insatisfação no trabalho, que pode ser um fator desencadeador da síndrome de burnout, que vai se instalando pouco a pouco. E como diminuir a taxa de burnout? Bem, se a insatisfação no trabalho pode causar altos níveis de estresse e, consequentemente, um esgotamento, altos índices de satisfação
podem ir na contramão da síndrome de burnout. Os programas de qualidade de vida no trabalho podem ser uma ótima opção para as organizações que querem melhorar os níveis de satisfação e diminuir o estresse dos empregados. Quando proposto de forma adequada dentro de uma organização, o programa de qualidade de vida no trabalho visa tornar a empresa mais humanizada, levando em consideração o relativo grau de responsabilidade e autonomia envolvido no cargo, utilizando de feedbacks de desempenho, enriquecendo o cargo com variedades e tarefas adequadas, com foco no desenvolvimento pessoal do indivíduo. A qualidade de vida no trabalho não envolve apenas uma reformulação de processos de melhoria, mas envolve também a escuta, pois é necessário ouvir as pessoas e utilizar seus potenciais adequadamente. Ouvir o trabalhador implica em saber o que o outro sente, quais são seus interesses, o que pensa e o que aquela pessoa quer. Assim, será possível usar o máximo de sua potencialidade, que será alcançado ao desenvolvê-las, fornecendo condições para que elas mesmas consigam se desenvolver e, por consequência, desenvolver a empresa. Agindo assim, a organização introduz métodos participativos que visam modificar aspectos do ambiente de trabalho com o objetivo de criar um contexto favorável à satisfação dos trabalhadores, envolvendo a preocupação do impacto do trabalho na vida das pessoas. Portanto, pode-se dizer que dar voz aos colaboradores, acolhê-los, envolvê-los e atuar positivamente, visando melhorias no ambiente e dinâmica de trabalho, contribuem para a diminuição da síndrome de burnout nas organizações e favorece a qualidade de vida do trabalhador. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe nas redes sociais. Lembrando que se você está vivenciando um esgotamento profissional ou conhece alguém com esses sintomas mencionados pelos profissionais presentes no podcast, é essencial procurar apoio profissional logo no início. Quero agradecer a presença de todos os convidados e agradecer você que nos acompanhou até aqui. Obrigada e até a próxima!